aceso. E o que isso fala, irmãos? Né? É bom a gente pensar. Né? Naquele tempo, Arão e sua família eram os sacerdotes responsáveis pela ordem do templo. E a família, a tribo de Levi, era a tribo de onde Deus tirava os sacerdotes para exercer o sacerdócio, o trabalho, né? Ali no tabernáculo e posteriormente depois no templo. Então, havia uma tribo sacerdotal e havia uma família sacerdotal, que era a tribo de Levi e a família de Arão e seus filhos. Eles tinham então a responsabilidade de manter o candelabro aceso, porque Deus exigiu isso. Então todos os dias eles tinham que ir ali, colocar o azeite, eles tinham que limpar as espreguiçadeiras do candeeiro, né? Para que a lâmpada fosse acesa continuamente. Então eles tinham que fazer esse trabalho. Agora, quando nós pensamos na igreja do Senhor, né, nós pensamos na nossa responsabilidade de manter esse candeeiro de Deus aceso. E nós temos que fazer isso, na verdade. Nós temos que manter esse candeeiro aceso. E eu queria que nós pensássemos um pouquinho na nossa responsabilidade em manter o candeeiro aceso. Eu queria que nós olhássemos primeiro para Apocalipse 1. Vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 1. Verso 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Eu queria que você notasse aqui que Ele nos constituiu um reino e sacerdotes. Então nós somos sacerdotes. E na igreja, na dispensação atual, não existe uma tribo que é sacerdotal. Não existe uma família que é sacerdotal. Todos nós, todos os crentes verdadeiros, eles são sacerdotes. E cada um de nós podemos entrar lá na presença de Deus, no Santo dos Santos, e podemos interceder pelos nossos irmãos, pela nossa família, pelos nossos amigos. Todos nós podemos entrar na presença de Deus e nós somos aceitos, porque nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós fomos lavados pelo sangue dele e Deus nos aceita na sua presença sem nenhuma restrição. Nós todos somos sacerdotes. Esse foi o grito da reforma no ano de 1500, quando Lutero, olhando para a Bíblia, ele descobriu as verdades da palavra de Deus acerca da salvação, acerca da igreja, e ele avançou com essas verdades. E justamente uma das verdades que ele descobriu é que não existia uma classe sacerdotal, mas que todos os crentes são sacerdotes, né? E a Bíblia é muito clara em mostrar isso. Então, se todos são sacerdotes, não existe uma pessoa maior do que nós no reino de Deus, todos são iguais. É o que o Senhor falou em Mateus 23, ele disse que nós não devemos chamar ninguém, né, de guias, de pastor, de reverendo ou de pai, né? Ele disse, vós todos sois irmãos. Então a palavra mais bonita é a palavra irmão. É a palavra que nos coloca todos no mesmo nível diante de Deus. E é isso que Deus quer. É isso que Deus quer, né? Agora os homens não gostam disso. Ninguém quer ser um irmão, né? Ah não, eu quero ser pastor, eu quero ser reverendo, eu quero ser pai, eu quero ser...
Não é assim, não é? A Bíblia nos ensina, o Senhor nos ensina que nós todos somos iguais perante Deus. E a palavra que devemos sempre usar é a palavra irmão, não é? É a palavra irmão. Entre o povo de Deus não existe posições eclesiásticas. Nós falamos isso quando nós estávamos estudando sobre a doutrina dos nicolaítas, né? Então nós todos somos irmãos, e esse é o ensino da Bíblia, é o ensino da palavra, é o ensino de Deus, e nós não podemos de forma alguma esquecer isso, né? Essa é a verdade. E Lutero, ele descobriu isso, né? Ele descobriu a verdade estudando a Bíblia, e ele aplicou a verdade. Ele fez uma tese lá, vários assuntos, daí ele colocou lá na paróquia dele, e aquilo foi de fato um movimento que nasceu, né, para restaurar a salvação pela graça de Deus, para restaurar os princípios bíblicos, né, que estavam esquecidos já há muitos anos, e dali para cá, então, as pessoas têm estudado mais a Bíblia, têm descobrido as verdades, né, e têm procurado andar de acordo com a palavra de Deus. Então isso é importante. Então o ponto que nós queríamos é que todos nós somos sacerdotes. Então a responsabilidade do trabalho não recai sobre um ou outro, mas sobre todos nós. Todos nós temos que manter o candelabro aceso. Todos nós temos que manter o testemunho de Deus, né, de forma vibrante. Então não é responsabilidade de um, fulano tem que fazer isso. Não. Todos são sacerdotes, todos são servos de Deus, e todos têm responsabilidade de manter o testemunho, de manter a obra de Deus. Então cada crente é um sacerdote, e nós temos que limpar as fritadeiras, nós temos que pôr o azeite ali, nós temos que manter essa lâmpada acesa continuamente, irmãos. E é nossa responsabilidade, né? Nós não vamos manter o testemunho da igreja aqui dentro, né? Nós vamos manter lá fora, lá no mundo. Nós vamos mostrar para o mundo que nós somos de Deus, que nós andamos no caminho de Deus, que nós vivemos a vontade de Deus, né? Então vamos manter a lâmpada acesa, o candelabro tem que se manter aceso. Agora é bom a gente pensar, né? Eu gostaria que nós olhássemos para João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Aqui em João, capítulo 13, nós lemos o ensino do Senhor Jesus Cristo de uma forma muito clara. Verso 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com uma toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não sabes agora, compreender-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto mais está todo limpo. Vós não estáis limpo, vós estáis limpo, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, e por isso eu disse limpo. Então é interessante, irmãos, o que nós olhamos aqui. Nosso Senhor está dando um exemplo de como nós podemos manter o candelabro aceso, como nós podemos manter o testemunho de Deus de forma ininterrupta aqui nesse mundo. Então o Senhor está mostrando aqui isso, né? Ele fala de pessoas que já foram banhadas e de pessoas que necessitam apenas de lavar os pés, né? Quando ele toma a bacia e ele começa a lavar os pés dos discípulos, ele vai lavar o de Pedro. E quando ele faz isso, Pedro fala: Senhor, tu me lavas a mim? De modo nenhum. E o Senhor falou: Pedro, se eu não lavar os teus pés, não tem parte comigo. Aí Pedro era aquele tipo assim, meio falava muitas, às vezes até muito sem pensar, né?